Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Vinícius Nascimento, professor e mentor aqui do Direção Concursos na área legislativa. E nesse vídeo aqui curto hoje eu quero dar para vocês 5 dicas aí para você ser aprovado no próximo concurso para a Polícia Legislativa. Esse concurso aí que já está na boca para sair, o pessoal tá agoniado. Como é que eu me preparo, Vinícius? Quais as dicas você tem? Então vem comigo que eu vou passar aqui algumas dicas para vocês bem interessantes que pode ajudar você na sua preparação. Para quem não me conhece, sou o professor Vinícius Nascimento, eu ocupo o cargo de consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sou professor de contabilidade e direito e também tive outras aprovações de concurso público. Mas hoje eu quero falar com você, então, 5 passos aí para você ser aprovado no próximo concurso da Polícia Legislativa. Então, o primeiro passo parece óbvio, mas acredite, tem gente que ainda perde isso. Tem gente que ainda deixa de fazer isso. É o que, pessoal? Compreender o edital. Olha só. Ah, Vinícius, isso aqui é mole. Eu não sei nem o que você está falando, você está fazendo eu perder tempo. Cuidado, porque quando você fala em compreender o edital, então eu estou pensando em etapas do concurso, datas das etapas. E aqui é importante, porque quando a gente vai para concurso da área policial, seja Polícia Civil, Federal, Militar, ou mesmo PRF, Polícia Legislativa, das datas são importantes para a gente fazer alguns planejamentos, tá? As disciplinas, né? Quais são as disciplinas cobradas aí nesse concurso? Isso é muito importante, tá? Porque aqui você vai ter os pesos, né? As relevâncias da disciplina, né? E por que é importante você compreender o edital? Gente, ó, o edital é a regra do jogo. Então lá, por exemplo, eu vou saber quais são as etapas. Eu tenho que fazer prova física, eu vou ter que fazer prova, exame psicotécnico, eu vou ter que fazer exame de saúde. Quais são os exames que eu vou ter que fazer? E mais importante, qual é a ordem das etapas? A prova objetiva, tem prova discursiva? Quando é que aprova o exame médico? A prova física, o psicotécnico, prova de títulos. Por que é importante você entender isso? Porque quando você entende, você consegue fazer um bom planejamento. Concursos da área policial tem uma etapa que é bem peculiar, muito específica, que é a fase do teste físico, né? O teste de aptidão física, o TAF. E se você não estiver bem preparado para o TAF, você pode reprovar. É muito comum vermos candidatas sendo reprovadas na etapa do teste físico, porque deixou para se preparar após a prova. Teve foco principal na prova e não se preparou adequadamente. E a data entre a prova e o teste físico era um pouco tempo para se preparar. Então aí você precisa compreender essas etapas, tá certo? Exame médico, a mesma coisa. Qual é a antecedência, Vinícius, que eu tenho que fazer o exame médico? Tem exame médico que é mais elaborado, demanda mais tempo. Então é importante você se planejar para saber quando que você vai fazer os seus exames médicos, para dar tempo de todos os laudos estarem prontos. Quando a gente fala em concurso para área policial, tem muito exame médico, tem muita coisa a ser feita. Então são exames admissionais mais completos, mais complexos. Às vezes tem exame que vai demorar um pouquinho mais de tempo, então você tem que se planejar. Parece besteira, né, que eu estou falando, mas é muito importante. E as disciplinas, né? Saber quais disciplinas têm maior peso, porque essas você tem que dar maior ênfase. Quais são as disciplinas que, embora não tenham maior peso, têm maior quantidade de questões. Por exemplo, geralmente língua portuguesa é uma disciplina que não tem peso 2, peso 3 em provas, mas tem uma quantidade boa de questões. Então, apesar do peso, né, proporcional na média ponderada não ser alto, você tem aí uma importância na quantidade de questões. Então, bastante cuidado com o edital, para você não se perder nos prazos, nas etapas e fazer um bom planejamento, beleza? Então, compreender o edital é o primeiro bom passo, né? Segundo passo aí para você ser aprovado, obviamente, é fazer um bom planejamento de estudo, né? Então, elaborar um bom planejamento de estudo, tá? Elaborar um bom planejamento. Gente, quando eu falo em bom planejamento, eu estou falando aqui, ó, em divisão do tempo,
tá? Assuntos prioritários, tá? Ciclos de estudo são importantes, beleza? Então é um bom passo aí. Quando a gente fala de divisão do tempo, eu estou falando a divisão do tempo diário. Quantas horas você vai reservar por dia, né? E qual é o horário que você vai ter que estudar? Porque eu posso reservar aqui 1h30, 2 horas de estudo por dia, mas talvez na segunda-feira eu não consiga estudar de tarde, só de noite. Na terça-feira eu já consigo estudar de manhã. Então vai depender muito da sua rotina de atividade diária. Então elaborar um bom planejamento passa pela atividade de separar as atividades do teu dia a dia para que você consiga identificar nessas atividades, né, quando que você vai poder estudar e adaptar essa sua rotina, né, adaptar o planejamento de estudos a essa rotina e, obviamente, se for necessário, adaptar a rotina também ao teu planejamento, ou seja, você está ali focado no estudo, né? Os assuntos prioritários, veja, não são os assuntos de maior incidência. Eu não disse isso. Eu falei para você que são assuntos prioritários. E o que são assuntos prioritários? São prioritários, às vezes, pessoal, para o edital, para todo mundo, aquelas matérias que têm maior peso. Assuntos prioritários para todos. Mas pode ser que você tenha uma maior dificuldade numa matéria em que você tem, né, que obrigatoriamente focar um pouco mais porque você tem dificuldade. E aí você não pode deixar de estudar essa disciplina, né, por ter essa dificuldade. Então é muito importante que você faça esse planejamento, priorize os assuntos não apenas pelo peso que o edital estabelece, mas pela sua dificuldade também. Você pode deixar de ser aprovado em concursos públicos por errar matérias ou questões que são teoricamente mais fáceis, mas que era uma dificuldade natural sua. Então, quando eu falo aqui de elaborar o planejamento e priorizar assunto, eu não estou falando priorizar segundo apenas ao edital, mas priorizar o assunto segundo as suas dificuldades, as suas limitações. Tem gente que é muito bem na parte de exatas e já tem uma dificuldade na parte de humanas. E aí você vai identificar onde estão as suas forças, onde estão as suas forças e onde estão as suas fraquezas. E priorizar com base na sua individualidade. E por último, o ciclo de estudo. Quantas matérias por dia estudar? 2, 3 matérias? Eu vou estudar blocos de 4, 6, 8 matérias? Quantas matérias eu vou estudar de uma vez só, né, nesse primeiro ciclo? Tudo isso você tem que fazer um bom planejamento, tá certo? Terceiro passo importante para você ser aprovado é você fazer, né, resolução de questões. Quando a gente fala em resolução de questões, eu posso pensar aqui nas seguintes estratégias. Simulados, importantíssimo fazer simulados, tá? Análise de erros, análise de erros, onde eu estou errando, por que que eu estou errando, tá? Na resolução de questões, selecionar por dificuldade. Saber ali quais questões são as mais fáceis que eu não posso errar, aquelas medianas, aquelas mais complexas, né? E também aqui, tá? Não menos importante, tá? Questões recentes. E aí, quando eu falo questões recentes, últimos 5 anos, tá? Então, você, na hora de fazer sua resolução de questões, você tem que saber filtrar a hora certa de fazer simulado, que tipo de simulado fazer, analisar os erros, né? Quando é que eu costumo dizer que a gente erra a questão de prova por 3 motivos, né? Não sei, não lembro e famosa pegadinha. Tá? Você pode errar a questão por ter caído em pegadinha, tá? Quarta dica, o quarto passo para sua aprovação em concursos na área policial, principalmente na polícia legislativa,
É o que, Vinícius? Cuidado com a saúde física e mental. Gente, isso aqui é muito importante. E aqui eu vou elencar para vocês a alimentação, a atividade física, principalmente para o pessoal da área policial. Tem que estar bem preparado fisicamente. Sono, manter o sono em dia, tá? Lazer, poxa, lazer é muito importante, né? Então, são coisas que você acha que, não, saiu o edital, é foco total, é 253 horas por dia estudando. Pelo amor de Deus, não descuide desses aspectos importantes. Do que adianta você estudar 3 horas por dia se você está aí ferrada mentalmente, fisicamente, cansado, com dores, precisando aí, né, fazer tratamento, usar medicamento, não vai render bem o estudo. Né? Você tem uma boa alimentação, os alimentos que ajudam a melhorar a circulação, o raciocínio, ingerir bastante água, dormir bem, né? Ah, não, eu só tenho horário à noite para estudar, Vinícius. Vou estudar, calma. Tente aumentar gradativamente até o seu limite pessoal. E quando você chegar no seu limite pessoal, você aumente esse limite, né? Treine isso, faça atividade física, se alimente bem, tenha uma noite de sono boa. Tenha tempo para o lazer para você, para sua família. Isso vai ajudar mentalmente você a continuar estudando bem, né? E por último, aí, né? Não menos importante, tá? Por último, não menos importante, é o quê? Persistência. E aí eu vou colocar aqui, ó, motivação e persistência. Você que quer ser policial, né? Você tem que tomar bastante cuidado com esse detalhe, ó. Acalma, né? Acreditar que é possível. Resiliência. Eu sei que é chato estudar o artigo 5º pela 10ª vez, mas não tem outra solução. É por aí. Ou você faz isso, ou você não vai ser passado. Vinícius, mas eu já estudei. Estuda de novo. Eu me lembro que quando eu fui fazer a prova do TCE, Tribunal de Contas, para auditor, eu não aguentava mais estudar atos administrativos, poderes, administração direta, indireta, artigo 5º. Eu falei, senhor, eu não aguento mais estudar princípios orçamentários. Mas eu tinha que passar por aquilo de novo. É o preço a se pagar. E no final, a resiliência, a persistência, a força de vontade, acreditar que dá, é muito importante. Mas isso em conjunto com esses outros fatores que eu comentei com você aqui, né? Então é muito importante você manter sempre firme no seu propósito. Não importa se está difícil. Está difícil para você, está difícil para o seu colega do lado. Está difícil também para todo mundo. Todo mundo está com ansiedade, está nervoso, quer passar no concurso, quer garantir a sua estabilidade. Mas no final só vai conseguir aquele que acreditar e não desistir. Beleza? E aí, pessoal, para você que está aí nessa luta, né? Nessa batida, nessa angústia, nessa ansiedade, eu quero chamar você aqui, né? Para você fazer parte da nossa mentoria aqui da área legislativa, né? Você que está estudando aí para policial legislativo, temos aqui as nossas mentorias. E as nossas mentorias são voltadas para aqueles que realmente buscam ali um apoio, um plus, um algo a mais para poder alcançar a aprovação, e mesmo aqueles alunos que estão começando agora, né, estão querendo aí entender como é que funciona, como é que se planeja o estudo, o que eu preciso fazer, como é que eu estudo, a nossa mentoria aqui do Direção pode ajudar você. E essa nossa mentoria te dá acesso a todo o material. Então você vai ter o auxílio de um mentor para te ajudar em todo o processo de preparação no concurso, mais o material totalmente gratuito no plano de mentoria. Na verdade não é gratuito, né? Você está adquirindo acesso à mentoria mais o material. E aí nós temos a mentoria em turma,
tá? Como mostra aqui, ó. E também nós temos a mentoria individual. Ambas as mentorias, tá? Por favor, ambas as mentorias você tem acesso ao seu plano individualizado. A diferença na turma e na mentoria individual são os encontros. Quando você contrata a mentoria em turma, você vai ter um encontro coletivo, né? Vamos abrir ali no Google Meet, no Zoom, vamos bater um papo, trocar uma ideia, ver as dificuldades, acertar os ponteiros, acertar a direção, onde está errando, onde está acertando, o que deve ser corrigido. E na mentoria individual, esse encontro vai ser individualizado, vai ser só eu e você batendo papo ali, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo com você individualmente, né? Às vezes você também não quer compartilhar, não quer conversar na mentoria em grupo, né? Prefere esse acompanhamento mais individualizado possível, mas ambas as turmas, ambas as mentorias, tanto a em turma quanto a mentoria individual, o seu planejamento ele é individualizado. Então, por favor, não ache que na mentoria em turma você vai ter um planejamento para todo mundo. Não. Vamos fazer o seu planejamento de acordo com a sua necessidade, com o seu tempo, mas na hora de fazer os encontros semanais, os encontros serão coletivos, beleza? Então, você que está aí, ó, está interessado em conhecer um pouco mais sobre as mentorias aqui comigo, né, no Direção Concurso, eu deixo para você aí o QR Code. Aponte aí a câmera do seu celular e veja lá no site do Direção Concurso e entre em contato lá com o pessoal que vai tirar todas as suas dúvidas, tá? E aí você já pode pedir o direcionamento lá para o professor Vinícius Nascimento e eu vou estar acompanhando você na preparação. E você que quer me seguir nas redes sociais, tá, pessoal? Quem quiser aí acompanhar o professor Vinícius, @prof. Vinícius Nascimento. Bota lá no Instagram, @prof. Vinícius Nascimento, e você vai ter ali, entrar em contato comigo, e você pode, inclusive, tirar dúvidas sobre a mentoria também lá no meu direct, tá bom? Então tá aí para você que quer acompanhar, tá precisando aí, né, de um acompanhamento, você que quer acompanhar e fazer um estudo mais direcionado possível, mais individualizado, dentro das necessidades que você precisa, né, da sua individualidade, do tempo de livre que você tem, fica aí, né, a dica para você, né, a oportunidade de você estudar com alguém que já passou na Câmara Legislativa, já passou no Poder Legislativo, num dos cargos aí mais cobiçados da administração pública, é o cargo de consultor legislativo. Com certeza eu posso ajudar você a alcançar esse objetivo. Certo? Gente, vou ficando por aqui, desejo sucesso para você. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no Instagram, @prof. Vinícius Nascimento. E quem sabe nos encontramos aí nas nossas mentorias, seja em turma ou individual. Fica a seu critério, mas vem estudar comigo, vem estudar com direção.